Bem, outra coisa importante com relação ao estudo é o princípio da conservação de carga. O princípio da conservação de carga diz que a carga não pode ser perdida. Se a carga não pode ser perdida, o valor da carga que eu tenho antes vai ser o mesmo que eu vou ter depois. Então, por exemplo, você tem dois objetos A e B e submete os dois a um processo de eletrização. O que é um processo de eletrização? É o que você faz para o corpo adquirir carga. Entenda, eletrizar um corpo significa fazer o corpo adquirir carga. Tudo bem? Você fez algum processo de tal modo que nessa transição, né, nessa passagem de carga de um para o outro, um perdeu carga, o outro ganhou carga. Um perdeu carga menos que o outro, ganhou uma carga mais que. Aí uma coisa importante, pelo princípio da conservação, se você somar a carga que você tem antes, somar a carga que você vai ter depois, você vai ter exatamente o mesmo valor. É isso que diz o princípio de conservação de carga. No caso do princípio, lembre, a carga que você tem antes vai ser sempre a mesma carga que você vai ter depois, tá certo? Lembre isso, tá bom? Certo? Aí vamos entrar basicamente nos processos de eletrização. Lembra? Eletrizar um corpo significa fazer o corpo adquirir carga. Corpo eletrizado é corpo que tem carga. E nesse caso você tem três processos: atrito, contato e indução. Tá bom? Eletrização por atrito, o que, que você tem? Basicamente, dois corpos, três corpos, imagina, interagindo fisicamente, né? Você tem uma situação em que um acaba esfregando no outro, atrito é esfregar, um esfregar no outro. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês, né? Nessa situação você tem dois corpos antes do atrito e dois corpos após o atrito. Uma situação em que os corpos já estão carregados, uma importante que dependendo das cargas, tá? No final eles sempre vão ter cargas positivas e negativas separadamente. Ou seja, um corpo acaba ficando positivo, outro acaba ficando negativo. Aqui são dois corpos, vidro e lã. Nessa configuração, se você observar, a carga positiva e a carga negativa estão em mesma quantidade. Então, nessa configuração, o que eu posso dizer? Que os dois corpos estão neutros. Se eles estão neutros, a carga total deles vai ser igual a quanto? Vai ser igual a zero. Agora, lembra, a carga total zero significa que o número de elétrons é igual ao número de prótons. Você esfregou um corpo no outro. Ao esfregar um corpo no outro, o que aconteceu? Um ficou positivo e outro ficou negativo. Nessa situação de um ficar positivo e outro negativo, é importante você lembrar que isso aconteceu porque houve uma transferência de elétrons entre eles. Lembrem sempre que você falar de processo de ionização, você está fazendo com que entre dois corpos haja uma transferência de carga, transferência de elétrons. Elétrons, nunca prótons. Se o corpo de vidro ficou positivo, ele ficou positivo porque ele perdeu elétrons. Se a lã ficou negativo porque ganhou elétrons. Lembrem isso. Quem está positivo perdeu, quem está negativo ganhou. Nessa configuração, elétrons, aqui para nós, do vidro passaram para a lã. Nessa configuração, lembrando da tabela periódica, o vidro é mais eletropositivo, a lã é mais eletronegativo. Isso é importante não esquecer. Aqui tem o que a gente chama de série triboelétrica, né? A série triboelétrica ela está associada ao fato de você ter elementos do dia a dia onde, mediante o atrito, uns ficam positivos, outros ficam negativos. É importante saber, é importante memorizar tudo isso? Não. Então, se aparecer uma questão de série triboelétrica para você, ele vai ter que dar os elementos. Ele vai ter que dizer qual é o sentido para qual eles são positivos e qual é o sentido para qual eles são negativos, tá certo? Nessa série, na comparação de dois elementos, os de cima serão positivos enquanto os de baixo serão negativos. Exemplo, tu pega vidro e coloca para tentar com a lã. O que acontece? O vidro está acima da lã. Então, o vidro, nessa configuração, fica, vou colocar aqui para vocês, fica positivo, enquanto a lã que está abaixo dele fica negativo. Mas se você pegar a lã e colocar para tratar com a madeira, aí já muda, porque a lã em relação à madeira está em cima, a parte positiva. Então, a lã em relação à madeira ela fica positiva, enquanto a madeira fica negativa. É aquela situação, um elemento em relação ao outro pode ser mais eletropositivo, mas se você comparar com o outro, pode ser mais eletronegativo. Então, lembrem isso, ok? Tudo bem? Outro processo de eletrização é a eletrização por contato. Aí o contato já tem nessa configuração apenas o toque de um corpo no outro. E um detalhe importante, sempre haverá deslocamento de elétrons, mas nesse caso da eletrização por contato, lembre, os elétrons sempre vão fluir
do corpo que tem maior quantidade para o corpo que tem menor quantidade, tá certo? Sempre o elétron se move de quem tem mais para quem tem menos. E um detalhe, né? Nessa configuração, como esse exemplo aqui, eu estou pegando um corpo positivo e colocando em contato com o neutro. E aí, nessa situação, quem tem mais elétrons? O neutro, porque o número de elétrons é igual ao número de prótons. O A está positivo porque está com falta de elétrons. Se eu tocar o A em B, elétrons de B passam para A. Só que os elétrons de B passam para A até que o sistema atinja o equilíbrio. E quando o sistema atinge o equilíbrio, a carga de A e de B serão exatamente iguais. Nesse caso, iguais em valor e iguais em módulo. Os dois ficam positivos. Não esquece isso. Após o contato, há equilíbrio. Nesse equilíbrio, tem a mesma carga e o mesmo valor de carga. Se eu pegar um corpo negativo e colocar em contato com o neutro, a mesma coisa, colocando em contato, elétrons passam de quem tem mais para quem tem menos. Quem tem mais elétrons agora, o A que está negativo. Então, elétrons passam de A para B. Passando para B, o B que está neutro vai receber elétrons, ficar com excesso. Excesso gera uma carga positiva ou negativa? Negativa. O que vai acontecer? Após o contato, as cargas de A e B são iguais. Mesmo valor e mesmo sinal. Certo? Aqui você pode calcular a carga após o contato. E como é que você faz? Soma as cargas antes e divide pelo número de corpos que você colocou em contato. Lembra do princípio da conservação da carga, né? A carga total antes vai ser a mesma carga total depois. Se eu colocar A e B em contato, a carga de A somada à carga de B dividido por 2 vai dar a carga após o contato. Tudo bem? Sempre elétrons passam de quem tem mais para quem tem menos, até que o número de elétrons torne-se o mesmo, não esqueça. Tá bom? Eletrização por indução. A indução não tem contato físico. Tu tens um corpo carregado, vou mudar aqui rapidinho, tu tens um corpo carregado, nesse caso, esse bastão positivo, que é aproximado de dois objetos neutros. Então, antes da indução, A e B estão neutros, eu peguei e aproximei esse corpo positivo de A. O que vai acontecer? Princípio da atração e repulsão, né? Só que tem que lembrar o seguinte, que nesse caso, a atração e repulsão vai ocorrer em cima dos elétrons, lembra? Positivo com positivo, repele. Negativo com negativo, atrai. Positivo com negativo. Desculpa, negativo com negativo, repele também. Positivo com negativo se atrai. Nesse caso, quando eu pegar o corpo positivo e colocar próximo de A, ele vai criar em cima dos elétrons do sistema uma força elétrica de atração. E nessa atração, elétrons vão se mover para ficar mais próximo do corpo que está carregado positivamente. Resultado, elétrons vão passar a se mover do lado direito para o lado esquerdo. Indo para o lado esquerdo fica com excesso de elétrons, carga negativa, e o lado direito perdeu elétrons, carga positiva. Só que tem um detalhe, o lado esquerdo pertence a A, então A recebeu elétrons. O direito pertence a B, então B perdeu elétrons. Nessa situação, você tem uma polaridade, um lado fica positivo, outro lado fica negativo. Se eventualmente você pegar, separar os dois, o que acontece? O A que recebeu vai ficar negativo, o B que perdeu vai ficar positivo. Aí um detalhe interessante, nesse princípio de eletrização por indução, é importante lembrar que eu tenho o corpo carregado chamado de indutor, não esquece o nome dele, tá? Indutor, e o outro corpo que vai receber a ação, você chama de induzido. Não esquece isso. O indutor é o corpo que vai fazer com que a força apareça. Uma coisa importante é que quando você vai fazer a eletrização por indução, você tem que ter no mínimo 3 corpos. Ó, bastão, corpo A e corpo B. Tá certo? Isso é importante não esquecer. Tá bom? E um detalhe importante é que no final da indução sempre os corpos ficam com carga de sinais opostos. Tá certo? Um detalhe interessante da indução é o aterramento. No aterramento, o que você tem? Aqui para nós, um objeto recebendo a ação do indutor, ficando com o lado negativo, outro lado positivo, e em seguida esse corpo ligado à Terra. Lembra que o aterramento faz com que o corpo ligue à Terra. O símbolo do aterramento é esse cara aqui, ó. Tá certo? Nesse caso aqui seria essas barras aqui, uma menor que a outra. Tá bom? O que acontece? Quando você fizer o corpo positivo próximo do neutro, ele vai fazer com que haja separação de cargas. Um lado fica negativo, outro lado fica positivo. Aí você vai e liga
essa esfera Terra. Quando você ligar a Terra, o que deve acontecer? O lado oposto ao indutor, o indutor está do lado esquerdo, o lado oposto ao lado direito, correto? Ligado à Terra vai ficar neutro. Aí você pergunta por quê? Porque todo corpo ligado à Terra fica neutro. Se você tem um corpo, nesse caso, negativo, e faz a ligação desse corpo com a Terra, obrigatoriamente, após o processo, a carga dele vai ficar zero. Vai ficar zero por quê? Porque a Terra é um grande acumulador de elétrons. Nessa configuração, se ele está com excesso de elétrons, para ficar neutro, ele vai ter que perder esses elétrons para a Terra. Elétrons passam do corpo para a Terra até que o número de elétrons fica igual ao número de prótons. Não esquece isso. Aqui, o lado esquerdo estava positivo. Ligado à Terra, ele vai ficar neutro. Vai ficar neutro porque ele vai ganhar ou perder elétrons, ganhar elétrons de onde? Da Terra. Resultado, devido à indução com aterramento, o lado esquerdo continua negativo e o lado direito, a partir de agora, ficou neutro. Resultado, o corpo ganhou ou perdeu elétrons? Ganhou. Agora tem aquela situação, o que eu faço? Primeiro, sempre primeiro, você corta o fio. Tira o fio, tá certo? Tirando o fio, o elétron que foi não tem como voltar. Aí depois você tira o indutor, tá certo? Você joga fora o indutor. E aí o que acontece? O corpo ganha um elétron que era neutro, agora fica negativo. Resultado, para eletrização por indução, você precisou, nesse caso, de quantos corpos? 3 corpos também. Tá ok? Aqui tem alguns exemplos para mostrar para vocês o que acontece, né, na eletrização por indução. Tem o eletroscópio de fio, é um objeto carregado próximo de um nêutron. O objeto carregado faz com que haja uma separação de cargas negativa de um lado positivo do outro, para que, nesse caso, entre a negativa e a positiva haja atração. Aqui tem o eletroscópio de folhas, a mesma coisa, aproxima o objeto carregado da parte de cima, como ele está positivo, ele vai puxar os elétrons de baixo para cima, fazendo com que em cima a carga fique negativa e embaixo as folhas fiquem, nesse caso, positivas. E ficando positivas, entre elas tem atração e repulsão. Repulsão, correto? Se o eletroscópio está neutro, as folhas ficam fechadas. Mas se ele está carregado, as folhas se abrem porque entre elas haverá repulsão. Lembrem isso, tá ok? Essa é a nossa aula de, aqui para nós, carga elétrica, tá certo? Bom, continuando, vamos falar para vocês sobre força eletrostática, tá bom? A famosa força elétrica. Só aumentar aqui, deixa eu ver como é que está aqui. Para aumentar assim, isso. Uhum. Tudo bem. Bom, a questão da força elétrica, só um momento. A questão da força elétrica, deixa eu ver outro slide aqui para vocês. Bem, a questão da força elétrica está associada basicamente aqui à força que existe entre dois objetos carregados. E aí entra mais uma vez a questão do princípio de atração e repulsão. Não esqueçam isso. Tá certo? Quando você fala em força elétrica, você está pegando obrigatoriamente dois objetos carregados. No slide anterior, nós vimos que existe força de atração entre objeto neutro e carregado. Lembra o princípio da eletrização por indução. Mas aqui não, aqui vamos trabalhar especificamente com objetos carregados. E se eles estão carregados, entre eles, ou a atração ou a repulsão, dependendo dos sinais. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo de uma carga positiva próxima de uma negativa. Os dois estão separados por uma distância d. Entre esses dois objetos há uma força elétrica, certo? Essa força, como uma positiva ou negativa, é uma força atrativa. Nessa configuração, um atrai o outro com forças de mesmo modo. Só que tem um detalhe, né? Elas têm a mesma direção horizontal, porém em sentidos opostos. Nessa questão de sentidos opostos, todo pode observar, como é positivo ou negativo, tem atração, e essa atração indica que um está sendo puxado na direção do outro.
possível calcular essa força R. Como calcula? Baseado na famosa lei de Coulomb, tá certo? Coulomb foi um cara que deu, nesse caso, o nome à unidade, e aqui para nós a teoria que mostra a força elétrica de atração entre dois objetos. Como calcula a força que o objeto 1 exerce sobre o objeto 2? Como é que calcula a força que o 2 cria sobre o objeto 1? K, módulo da primeira carga, da segunda carga, dividido pela distância entre eles ao quadrado. No caso, K é a famosa constante eletrostática. D é a distância e as cargas são sempre espécie em módulo. Beleza? Uma coisa importante nessa configuração é que a força, se você olhar a equação, é inversamente proporcional à distância. E se isso é verdade, essa equação é uma equação do inverso do quadrado, e sendo inverso do quadrado, força e distância são inversamente proporcionais. Só que a força é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Logo, você vai ter o gráfico de uma hipérbole decrescente, certo? E sempre a força variando com a distância ao quadrado. Não esquece isso, tá bom? No infinito, a força vai ser igual a zero. E quando a distância é zero, a força vai para o infinito. Não esquece. Tá bom? Uma coisa importante é a questão da força resultante. A força resultante ela vai estar associada ao fato que você pode ter mais de uma força atuando sobre o corpo. Dependendo da relação de forças, você pode somar, subtrair, calcular a força resultante usando o livro de cossenos ou através do teorema de Pitágoras. Se as duas forças estão no mesmo sentido, você soma. Se elas estão opostas, subtrai. E nessa subtração prevalece sempre a maior. Se elas formam um ângulo alfa entre si, você calcula a força resultante usando o livro de cossenos. E nesse caso, se elas formarem 90 graus, a força resultante você calcula pegando o famoso teorema de Pitágoras. Uma coisa importante é que vocês vão ter que desenhar as forças sempre. Primeiro desenho para depois calcular o que é, certo? Aqui uma configuração, se eu tiver 4 forças atuando sobre o corpo, nessa ordem. 4 forças iguais, horizontal e vertical, em sentidos opostos. Nesse caso, a resultante é zero. E por que a resultante é zero? Porque as forças opostas na horizontal e na vertical se anulam. Se anulam porque são opostas e iguais. Isso é uma configuração que não pode ser esquecida. Sempre que você tem forças atuando sobre o corpo, se essas forças são opostas e iguais, obrigatoriamente elas devem se anular. Então, as forças para a direita e para a esquerda se anulam, para cima e para baixo se anulam, e a total resultante é zero. Não esquece isso. Tudo bem? Aqui é uma situação importante também de quando a resultante é zero. Quando você tem 3 forças atuando sobre o corpo, eles formam um paralelogramo. Lembra? Paralelogramo, tu tem vetores onde o ponto final de um é o início do outro. Quando você tem essa configuração fechada, você diz que no sistema de forças, a força total sobre o sistema vai ser zero. Não esquece isso, por favor. Tá bom? E, para encerrar, a decomposição de forças. Decomposição das forças, como você decompõe um vetor. Lembra? Quando você tem um vetor inclinado em relação ao eixo, você pode dividir esse vetor em uma parte em y e outra parte em x. Essas componentes fx e fy, tu calcula pegando funções seno e cosseno. De tal modo que o fx sempre vai ser, nesse caso, cosseno e fy seno. Certo? Tudo tranquilo? Eu espero que vocês tenham compreendido.